Você já se perguntou se tem como desenhar uma restauração indireta num software livre? Ou será que a gente precisa de softwares caros e difíceis de trabalhar para a gente poder fazer essa restauração indireta? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer essa restauração indireta no software Mesh Mixer. Bom, pessoal, vou aqui na tela do meu computador mostrar para vocês uma forma de fazer uma restauração indireta. Existem várias formas de fazer isso, mas uma forma que seja a mais fácil possível utilizando um software livre. A gente sabe que esses softwares que eles têm lá são caros, são pagos, eles nos pulam etapas, fazem a gente pular etapas. Eles criam botões para fazer aquilo que esses softwares livres também fazem, desenho tridimensional também. Existem vários softwares que a gente pode utilizar para isso, mas esses softwares que são pagos, eles nos facilitam algumas questões que a gente acaba tendo que usar alguns subterfúgios para poder trabalhar e fazer ele da mesma forma que o outro software faz. Mas então eu vou mostrar uma forma bem legal aqui para vocês. Eu tenho aqui na tela maxila e mandíbula. Vou minimizar a nossa mandíbula, que inicialmente a gente não precisa trabalhar com ela, e a gente vê aqui nesse lado um dente preparado para uma restauração indireta. Vamos lá, como que isso funciona? Eu vou utilizar o dente contralateral. Eu poderia utilizar uma biblioteca de dentes. Então, existe uma biblioteca, várias bibliotecas de dentes que a gente pode trabalhar. No próprio Mesh Mixer aqui, eu já tenho salvo a biblioteca do professor Christian Brenes, que já tem uma biblioteca que disponibilizou para todo mundo poder trabalhar. Eu poderia utilizar aquela biblioteca, ou também importar uma outra biblioteca, mas não é melhor do que a própria anatomia do paciente. Então, se a gente tem o dente contralateral para poder trabalhar, eu vou utilizar ele para a gente poder usar ele como um guia espelhando esse dente e fazer a nossa indireta. Então, o que a gente vai fazer? Bom, estou olhando aqui a parte que falta do meu dente e eu vou aqui pegar o dente do outro lado e vou selecionar aquela área do dente que está faltando aqui no meu dente 26. Então, vou pegar o 16 e vou selecionar e vou espelhar para poder utilizar aqui. Como que a gente faz? Vamos lá. Vou usar a ferramenta de Select, diminuir um pouquinho o tamanho do nosso pincel e vou selecionar a área que eu preciso, né? Aqui do nosso dente. Eu vou vindo até onde eu preciso, aqui mais ou menos até aqui. Essa parte anterior, na verdade, eu teria que recortar depois, então eu nem vou selecionar. A Shift eu posso desselecionar. Deixa eu ver mais ou menos aqui que eu preciso. Diminuir um pouquinho o size. Aqui na proximal depois eu posso fechar. Então eu vou... Bom, essa seria mais ou menos a área do dente, né? Que eu vou refazer lá do outro. E para a gente fazer essa borda não ficar tão irregular, eu vou aqui nessa minha ferramenta de Modify, Smooth a Boundary. Ele faz uma linha, né, na região onde a gente vai querer trabalhar, dou Accept, e seria essa a região que eu preciso para fazer o desenho do meu dente aqui. Então vamos lá. Eu vou agora separar então essa minha seleção, ferramenta então de Edit, Separate. Então seria essa, né, a anatomia do dente que eu preciso para trabalhar para o lado de cá. Beleza. Criei dois arquivos. Então vou renomear aqui como dente 16. Depois eu renomei a outra parte também. E eu vou na ferramenta agora de espelhamento. Que ferramenta que é essa de espelhamento? Edit. E é a primeira ferramenta que a gente chama de Mirror. Então ela vai, ó, eu vou ter que inverter porque ela aparece aqui e ela vai aparecer no outro lado espelhado. A mesma seleção que eu fiz. Eu venho vindo para o lado, para ele ficar mais ou menos nessa região ali, depois eu ajusto, né, aqui para cá, aqui mesmo, dou o Accept, e agora eu criei um arquivo com as duas restaurações indiretas, as duas seleções que eu fiz do dente contralateral. Isso aqui está no arquivo só. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou separar. Então, Separate Shells. Esse aqui é o arquivo então do dente 16 e esse é o arquivo que eu separei. Então eu vou renomear ele como dente 26, ok. Os outros todos aqui eu posso apagar, arquivos que tem a mais, enfim. E aí eu vou utilizar essa seleção aqui, que foi o espelhamento desse dente, para gerar a minha restauração indireta. Vamos botar ele na posição agora. Então eu vou apertar a tecla T e vou movimentar. Aqui, quando a gente movimenta, ele está dando um snap step de 2,5 milímetros. Eu quero que ele movimente devagar, então eu vou colocar aqui como 0,1
dou Accept, e aí esse meu movimento vai ser em poucos milímetros. Vamos lá, estou movimentando aqui a posição, eu vou girar ele um pouquinho, porque esse dente aqui está um pouco girado, e vou colocar ele mais ou menos na posição onde vai ser a minha indireta. Como ele é um dente espelhado, o tamanho fica quase certinho aqui, né? Essa seria mais ou menos a posição dele. Depois a gente vai unir então com a base, mais ou menos isso. Deixa eu minimizar um pouquinho o meu modelo e eu vou fechar aqui nessa região. Vou usar uma ferramenta que a gente chama de Bridge. Select um lado e outro, Edit, Bridge. Fechamos essa regiãozinha aqui. Agora, para a gente fechar esse buraco, eu vou na ferramenta de Análise, Spectrum, e eu vou clicar nesse botão de cima, ele vai fechar a minha malha aqui, ok? Vou dar uma melhorada com a escultura, tá vendo que aqui tá faltando um pouquinho de material, aqui tá uma borda não tão legal, então eu vou aqui nas ferramentas de escultura, então aqui a gente tá no Inflate, né, o Brushes aqui pra gente aumentar um pouquinho, e com a minha ferramenta, apertado Shift, eu vou na ferramenta de suavização, aperto Shift, suavizo, aqui eu vou suavizar, aqui também dou uma suavizada nessas bordas. Aqui eu preciso ganhar um pouquinho, dou uma suavizada. Enfim, aqui no meio talvez eu suavize um pouquinho. Ok, então eu tô com o meu dente aqui. Deixa eu minimizar o outro aqui para não ficar me movimentando. Mais ou menos seria esse o formato da minha restauração indireta. Agora eu vou tirar esses face groups, dou o Ctrl A para selecionar tudo. A gente consegue visualizar que eu posso ainda melhorar um pouquinho aqui essa região. Vou voltar para Sculpt, uma melhorada aqui, ok. Ctrl A, selecionei todo o meu dente, Ctrl Shift G, tirei os face groups, fico só com o meu arquivo. Muito bem, esse seria mais ou menos o formato. Agora eu vou ver, voltando então o meu modelo e o antagonista, agora a gente vai conseguir visualizar quanto que ele tá, ó, tá batendo aqui no dente superior. Então agora a gente vai ajustar essa oclusão, tanto nas proximais quanto a oclusão da nossa indireta aqui. Então vamos lá, eu posso movimentar ela novamente aqui, sim, que ainda tá um pouco, talvez movimentar aí para aqui, e talvez eu possa até aumentar um pouquinho a escala dele, ó, pouquinha coisa para ajustar nessas proximais, e vou ajustando então até que ele fica na melhor posição possível. Accept. Eu posso utilizar de ferramentas de esculturas então para melhorar esses toques. Vamos deixar esse toquezinho assim, depois eu ajusto. Acho que é mais ou menos isso. A gente vai ajeitar depois essa região aqui desse encaixe. Próxima etapa, então. Vamos minimizar aqui o meu dente e o antagonista. E o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a base do meu encaixe da minha indireta. Então eu vou fazer o seguinte, estou aqui na maxila, eu vou duplicar e vou renomear aqui esse arquivo como base, ok? Então eu vou trabalhar com esse arquivo de base e eu vou selecionar a área da minha indireta, que vai servir como base da minha restauração indireta. Porque depois essa base eu vou unir com essa minha anatomia do dente. Eu preciso que essa parte da base encaixe depois com aquela minha anatomia que eu copiei do dente contralateral. Então eu vou selecionar a borda da onde vai ter o encaixe da minha indireta. Então como é que a gente faz? A gente usa aqui o Select ou o atalho de teclado S e vou selecionar a borda, até onde a minha indireta vai. Vamos selecionar aqui. Se eu selecionar um pouquinho a mais até é bom, porque a gente pode até dar um acabamento se precisar quando a peça estiver pronta. Aqui mais ou menos aqui. Então selecionamos até onde a gente quer que a nossa indireta vá, aqui um pouquinho mais. E para a gente preencher essa parte interna, eu aperto o Shift e clico 2 vezes, ele completa. Ok, seria mais ou menos essa base. Como ele está um pouquinho ainda não tão linear, não tão liso, aqui eu vou no Modify, Smooth a Boundary, dou Accept. Então a minha base da minha indireta vai ser mais ou menos isso. Vou na aba de Edit, Separate. Ou seja, eu usei aquela parte, então, e eu posso apagar esse modelo, né, que era o copiado, ó, esse aqui que está furado, vou dar o delete para não ter problema, então eu tenho aqui a base da minha restauração. Para eu fazer um alívio, então nossos softwares que são pagos, eles dão um alívio. A gente pode dar um alívio de quanto que a gente quiser. É interessante nesse caso que eu faça um alívio de um 0,1, 0,2 no máximo, mas eu vou colocar aqui então em torno de 0,1, que seria o espaço do cimento, né, onde vai ficar o cimento colocado. Vou novamente dar o Ctrl A e vou dar uma ferramenta de Extract.
né? Que seria movimentar quanto que eu quiser. Essa minha ferramenta ela tem que ir, então, para cima. Então, para quê? Para a gente gerar um espaço ali de mais ou menos 0,1. Então, eu vou aqui em cima, um offset que a gente chama de 0,1. A gente mantém constante e esse offset não flat, ele vai ser offset normal. Então, constante, não em relação ao eixo. E a gente consegue visualizar esse espaço de 0,1 milímetros, dou accept, e eu vou ter esses dois arquivos. Então, qual que eu vou fazer? Esse de baixo eu não quero mais, e eu vou então deletar. Por enquanto, eu tenho dois arquivos que estão juntos, edit, separate, então eu tenho o arquivo de cima ou de baixo, deleto de baixo, estou trabalhando com aquele de cima que está com um alívio de 0,1 milímetros. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver então o nosso modelo novamente, está aqui o nosso modelo, com esse alívio que a gente quer trabalhar com ele, né? Então o espacinho do nosso cimento, e aqui o nosso dente que a gente vai trabalhar. Agora a nossa ideia é unir um com o outro, é isso que a gente vai fazer. Podemos unir um arquivo com o outro. A gente precisa unir um arquivo com o outro. A gente vai dar uma visualizada antes disso se ele não está muito sobrando. Olha aqui, ó. Nessa região aqui ele está sobrando e aqui ele está faltando um pouquinho. E agora então eu vou recortar algumas partes que estão a mais e vou ajustar essas partes que faltou um pouquinho. Isso é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer um shader para a gente visualizar melhor. Ó, essa parte aqui embaixo, a gente está com ela a mais, que também um pouquinho a mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover esses excessos aqui. Como é que nós vamos fazer? A gente faz uma ferramenta de select, remove um pouco a mais que tem aqui, talvez não tanto, até mais ou menos a nossa restauração. Aqui essa parte inferior passou aqui do nosso modelo, voltar aqui com o shader, a gente consegue visualizar, olha aqui, ó, essa partezinha aqui, mais ou menos essa região. Talvez um pouquinho aqui a gente possa tirar também. Vamos dar uma olhada se não sobrou nada. Não. E vamos selecionar a borda, Modify, Optimize Boundary, Modify, Smooth a Boundary, Accept. Então a gente está aqui. Bom, faltou um pouquinho nessa região, agora nós vamos fazer uma ferramenta aqui para chegar mais perto aqui nessa área. Sculpt, Move, vamos aumentar um pouquinho o size. E é interessante nessa hora a gente colocar ele para fora daquele nosso arquivo da base, que a gente vai ter que unir. Então ele vai ficar um pouquinho para fora, olha aqui, ó. Ok, então fiz mais ou menos o posicionamento dessa nossa indireta. Vamos dar uma olhada no nosso antagonista. Ó, aqui está um pouquinho alto. A gente pode diminuir um pouquinho essa região aqui. Aqui, ó, já está batendo. Vamos tirar um pouquinho para dentro, voltar. É isso aí, aqui toca. Então não dá para aumentar mais muito. É isso aí. E qual a próxima etapa, então, que a gente tem? A gente vai unir essa parte, então, com a nossa base. Eu vou minimizar aqui o nosso modelo, então eu tenho a base e o desenho da nossa prótese aqui, né? Então o arquivo. O que precisa fazer? Todo esse desenho aqui ele precisa ficar para fora da nossa base, que seria esse aqui. Então essa parte aqui, ó, a gente pode até remover, porque a gente viu lá no antagonista que está batendo. Então eu vou pegar aqui, vou selecionar, vou tirar aqui, que isso aqui já é, na verdade, a mais ali. Modify, Smooth a Boundary, Accept. Ó, então a gente vai unir aqui. Então esse nosso arquivo aqui da oclusão tem que ficar totalmente para cima, ele não pode passar. Então eu vou aqui na escultura, vou subir um pouquinho esse arquivo para ele ficar para fora. E vou tirar um pouquinho desses excessos aqui, ó. Estão vendo que eu consigo a mais. Então é mais ou menos isso. E agora a gente vai fazer o quê? A gente quer unir. Só que qual é a ideia? A ideia é a gente conseguir fazer com que esse arquivo tenha um lado e esse arquivo ser um arquivo inteiro. Então eu não posso unir assim como ele tá, porque ele vai ficar com essa parte da base, com a malha vai ficar ao contrário. Então isso aqui não vai ser um arquivo, ele vai ser um arquivo que essa malha aqui vai estar igual a de cima. Então o que eu tenho que fazer? Vou naquele arquivo da base, vou dar o Ctrl A para selecionar tudo e vou inverter. Então a gente vai inverter. Então Edit, Flip Normals, ou seja, eu vou inverter as normais do meu arquivo, ou seja, eu quero o outro lado da minha malha. Bom, e a próxima etapa, então, a gente vai agora unir, criar um arquivo só desses dois, tanto da base quanto do nosso oclusão. Clico Shift, o outro, Combine. Agora eu criei um arquivo só. Agora, para a gente juntar um com o outro, a gente faz como? A gente vai na aba de Select, seleciona a borda de um e a borda do outro e dá uma ferramenta que a gente chama de Join.
né, ou de união, J, e ele criou então uma união entre essas duas bases, né, esses dois arquivos aqui, do accept, e a gente tem então a nossa indireta feita. Vamos ver ela aqui na nossa maxila, tá aqui a nossa indireta. A gente pode ainda ajustar essas bordas ao redor dela se a gente quiser, então aqui tem um pouquinho de excesso, ou a gente pode então imprimir, fresar essa restauração indireta e depois disso a gente vai cimentar ela em boca e ajustar. Então isso é muito interessante, porque a gente tem uma forma muito simples, né? Não tão simples em desenho, mas a gente pode utilizar assim um software que é o Mesh Mixer para fazer essa prótese e não precisar, né, de um Exocad, que são softwares caros e que também fariam o mesmo trabalho, mas a gente precisa investir. Então a gente tem uma forma mais barata de desenhar as nossas restaurações indiretas. E aí, pessoal, será que foi muito difícil a gente fazer esse desenho? Eu sei que exige um entendimento de algumas ferramentas. A gente precisa passar um trabalho, desenhar, o que softwares caros e já com um fluxo já delimitado, um fluxo já pronto com botões, vão nos facilitar a vida. E se o seu fluxo de trabalho for intenso e que a gente economizar tempo comprando e fazendo investimento nesse software for interessante, vai ser muito bom. Em laboratórios de prótese que tem muito fluxo, é muito difícil a gente ter todo esse trabalho para fazer cada indireta de cada cliente. Então, o laboratório ou clínicas que têm um fluxo grande vão acabar investindo nesses softwares. E vale a pena sim. Agora, a gente que tem lá um ou outro caso que tem que desenhar, ou enfim, a gente não tem um fluxo tão grande, talvez a gente utilizar esses softwares e passar um pouquinho mais de trabalho seja bem interessante. Se você ficou com alguma dúvida, escreva lá nos comentários, fale como você faz sem ser esse formato que eu fiz, do jeito que eu fiz. Você pode fazer de uma outra forma, utilizando algum outro software. Escreve para nós que a gente pode trocar uma ideia e aprender juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, isso é muito importante para que a gente cresça e traga mais conteúdos como esse para você. Até mais!